Esse livro é muito bom, uma oportunidade que alguém puder ler, leia, porque são duas histórias muito boas de ver. Você entra no drama junto, querendo resolver, e acaba que você se vê mesmo como se fosse. Então, no livro Bezerra de Menezes, inicia dizendo que os portes mediúnicos ainda são muito vastos no Brasil do que em outros agrupamentos terrenos. Mais suscetível o seu povo, é mais apaixonado, mais vibrátil de se deixar influenciar pelo invisível. E que essa dita propriedade, no caso a mediunidade, né, deverá ser cultivada sob os princípios honestos e rigorosos, a fim de não se tornar um motivo de desordem na boa harmonia íntima e social do seu portador. Porque para nós, humanos, também é concedida a vibração divina de pensamento que a gente tem diante das leis da natureza, assim dizendo. Mas quando a gente encarna, parece que as nossas tendências é que prevalecem, né? A gente ofende, a gente faz intriga, insulta, blasfema, fala mal, né? Então, muita picuinha a gente faz, porque nos é fechado o dia antes para a gente viver o agora, senão talvez, com certeza, a gente faria muita bagunça, né? A gente não faria o cultivo do aprendizado, né? De renovar o que a gente fez de errado. Então, assim, ele inicia o livro. O livro começa praticamente em cima da história de Leonel. E vamos falar, então, sobre a trajetória de Leonel. Que na infância ele fora uma criança desajustada, aversa a carinhos maternos, uma criança muito nervosa, colérica, cheia de desagrados, não gostava de ficar com ninguém, era bem conturbada, uma criança assim, bem doentia, pode-se dizer. Na adolescência, quando ele passou para a adolescência, aí as coisas começaram a ficar menos conturbadas. Mas ainda assim, ele não tinha orientação familiar nenhuma, nem do pai, nem da mãe. E no decorrer ainda da sua adolescência, ele perdeu o pai, tendo o falecimento do seu pai, que era a referência para ele. Como para tanta gente hoje, para tantas famílias, o pai é referência paterna de muita coisa, né? Mas, mesmo na adolescência, quando ele perdeu o pai dele, ele sempre era viciado em jogos. Nessa brincadeira de jogos aí, ele se endividou, deixando a vida dele bem bagunçada, bem conturbada. Tá falhando, você quer falar? Bom, vamos lá que eu não estou entendendo o barulhinho. Bom, quando na fase adulta, aí ele casou-se aos 22 anos, encontrou uma moça muito boa, uma esposa que foi uma parceira para ele, assim, pode-se dizer, e ele era um bom marido, entre aspas, ele não era um marido ruim, mas ele ainda continuava nos vícios dos jogos, ele continuava naquela vida dele ainda bagunçadinha, meio mundana. Eles tiveram 10 filhos, e os quais esses 10 filhos ainda tinham todos os 10 perturbações. Todos os 10 filhos eram obsidiados assiduamente, diariamente, na vida deles. Então, os filhos, além dele também, todos eram obsidiados. A família em si era toda conturbada, toda bagunçada. Ele trabalhou numa fábrica, ele tinha habilidade profissional. Nos primeiros meses, tudo decorreu direitinho. Mas, nessa fase dele ainda, ele começou a ter sonhos noturnos que virava ele nos sonhos para ele jogar, para ele
tendo prazeres mundanos, ele tinha dinheiro, fartura de dinheiro, ele se via com muito dinheiro, ganhando essa brincadeira de sonho, começou a ganhar uma vida real, atrapalhando a vida dele do trabalho e a vida dele de saúde, porque como uma pessoa, no caso dele, ia ficar tendo essa vidinha aí de noturna, de jogo, de prazer, e pouco ficava em casa, né? O físico dele também foi se desgastando, e ele foi acabando com a vida física dele, né? Decorrente dessa bagunça da vida dele, ele começou a ter um mal psíquico, que no caso seria obsessão, de tão obsidiado, esse mal psíquico dele levou ele ao suicídio. Ele se suicidou. Os filhos já eram maiores, já não eram tão bebezinhos, já eram crianças maiores, e nessa brincadeira, suicidou. A filha mais velha dele era Alcina, que também, posteriormente, o pai foi uma suicida, mas ela foi suicida porque, no caso, ela era muito influenciada pelo pai. O pai era muito bagunçado e, nesse grau de obsessão dele, o que ele fazia? Ele atrapalhava a vida da filha também, obsidiando ela sem saber, e levou a filha ao suicídio também. Mas por que isso tudo aconteceu com eles? Porque eles não tinham fé, eles não tinham força religiosa nenhuma, abatendo eles ao suicídio. Mas por que isso acontece? É muito estranho, porque aconteceu na família uma obsessão coletiva simples. Como essa obsessão coletiva simples? Um grupo de espíritos afins fizeram essa obsessão coletiva simples. E por quê? Porque eles davam asa, deram espaço mental para que esses obsessores entrassem em contato com eles, obsidiando eles, fazendo inferninho, fazendo tudo que eles achavam que estava condizendo com as ideias, né? Então, sim, eles davam a brechinha, os obsessores entravam. Então, desde sempre, desde quando nós damos abertura mental para que o obsessor faça essa influenciação para nós, é fácil para eles. Por isso que aí a gente vai cair na parte de evangelização, que no caso, a casa do Leonel não existia desde sempre, nunca existiu, não tinha regimento religioso nenhum deles, né? Bom, partindo agora para telepatia ou sugestão mental, que o livro foca bastante. O obsessor infiltra, age no sistema nervoso, contamina a mente, o perispírito e os pensamentos e ações. Ah, mas por que isso acontece? Porque a gente dá espaço mental para que isso aconteça, né? Então é fácil, por isso que isso acontece. Ai, desculpa. No caso do Leonel, ele não tinha histórico nenhum na família de fazer um trabalho religioso ou moral com ele. Ninguém na família dele, nem o pai, nem a mãe, ninguém tinha esse hábito de fazer estudos, ou de ter fé, ou de querer acreditar em alguma coisa, não. Sempre foi incrédulos na vida dele todinho, da família toda, né? Tanto é que ele não pôde nem passar isso para os filhos, porque ele não tinha essa facilidade, esse entendimento de religiosidade, de fé. Ele não cultivava isso, né? Ele era incrédulo a tudo. Tanto ele quanto a esposa, e a família foi regida assim, né? O tratamento seria um tratamento moral, uma reeducação mental, principiando na infância. Ele não fez isso com os filhos, e ele também não teve isso na infância dele. Então, para ele, não tinha como ele cultivar. E não tinha ninguém que desse essa abertura para ele, né? Ele foi sempre nesse mundo dele aí de
vício, de gastar, de querer uma vida mundana, esquecendo de valores familiares. Essa influenciação acontece porque ele oferece um campo propício, deu abertura, achava bom viver nesse mundinho dele, nunca deu atenção, não era mau marido, de jeito nenhum, mas ele não dava atenção que a esposa e os filhos necessitavam, né? A invigilância, ai, peraí, tá um gabinete na tela. Comida de chão, desculpa. Peraí, gente. Eu tô errado aqui sem querer. A invigilância, o desajuste mental, atrapalham resgates, expiações, pretéritos. Nossa, só tá ruim de eu ler. Tô fazendo bagunça, desculpa. A invigilância acaba que dá abertura para influenciação obsessora, né? Enfraquecendo eles. Então, no caso do Leonel, a invigilância dele para com a família atrapalhou todo o processo dele de que poderia ter sido melhor. Enfraqueceu a família todinha dele, né? No livro também narra casos pertinentes ao suicídio, como resgates ou reparação de um passado. No caso, o Leonel tinha tudo favorável ao suicídio, né? E a reparação de um resgate, que a gente no decorrer aí a gente vai entender. No plano espiritual, existem tutelares do invisível que têm a missão de catequese com seus próprios métodos, né? São, assim, para a gente entender, os tutelares são os pelotões, é um pelotão de auxílio e de proteção que os espíritos formam para fazer esse trabalho de emergência, de proteção, de auxílio para todos que precisam, no caso aqui do Leonel, para a gente entender, né? Normalmente eles têm métodos particulares, onde onde o grupo em si faz esse trabalho. No caso do Leonel, foi invocado uma individualidade superior da categoria peri, que é um indígena não primata, para a gente entender, não é porque é indígena, que no caso seria primata, não, mas um indígena categoria peri, mas que no caso o livro relata que era muito bondoso, mas que não era cheio de arbitrariedades, não, mas que tinha energia de um militar, quando necessário, para que fosse feito o trabalho de recuperação de todos os adoentados ou de todos os necessitados que quando precisam, né? Outro também método, no caso, é a reencarnação, quando esses obsidiados são tolhidos da catequese, porque nem todo mundo quer ser doutrinado, né? Então, aí, caindo em si, a reencarnação, através de quando você entende o seu processo, né? Aí você cai no processo da reencarnação, que é na base do sofrimento mesmo, na resignação, que com a reencarnação a gente aprimora esses valores, né? O livro também fala que não existe um trabalho sozinho no plano espiritual, tudo lá é feito com um grupo, em muito conjunto. Eles fazem uma concentração, cata de cá, cata de lá, e assim, é aprimorado um conjunto de fortalecimento para todos que são precisados de auxílio no plano espiritual. No caso de Leonel, ele foi fortalecido e foi exigido, como está aqui fala, esse indígena foi um médico também, um jovem médico
lá na época que ele era médico, ele também foi invocado para fazer parceria com esse indígena, para que com mais trabalhadores fosse feito um trabalho de aprimoramento para ajudar o Leonel. O trabalho espiritual é sempre feito em equipe para um tratamento coletivo. Foram invocadas individualidades de categoria PERI, que é enérgico, métodos particulares, sempre necessário, e consigo um pelotão de auxiliares em defesa dos fracos. Tais obsessores, no caso do livro, por 6 meses foram levados para uma casa espírita para observarem os trabalhos de assistência da casa, que faziam para os encarnados e para os desencarnados também. Então, eu visualizei como na nossa casa espírita e em qualquer outra casa que é feito um trabalho sério. É levado os obsessores para fazerem lá um tratamento de choque, para assim dizer, né? E assim deve ser feito. Mas, desde que a casa faça o seu trabalho também em prol dos obsessores. Pelo estágio grotesco que se encontravam, o centro espírita foi a melhor saída para sentir o amor, o carinho dos médios, para acontecer a mudança interna deles, mudando as intenções de cada um. É o que a gente também faz na nossa casa. Quando é feito um trabalho lá de corrente magnética, de quando é feito o trabalho de energização, tipo que foi feito ontem lá, foi tão bonito, parece que o trabalho surgiu com tanto efeito. Por quê? Porque nós nos propomos a fazer esse trabalho de muito carinho, de muito amor dos médios para os necessitados. E aqui ainda continuo falando que a importância de uma casa espírita nesse trabalho de tratamento espiritual sem frivolidade, com respeito, sem mercantilismo, bons exemplos, bons fluidos, respeito nas assembleias, é o que rege uma verdadeira casa espírita. E é o que rege a nossa casa espírita. Lá nós temos muito respeito, temos bons exemplos, a gente faz a energização para bons fluidos, com muito amor, com muito carinho, e é assim que as coisas acontecem, e é assim que deve ser uma casa espírita, né? Os obsessores do Leonel também começaram a fazer a visita na casa dos trabalhadores da casa do centro, né? Devemos valer de disciplina em nossos lares. Por quê? Porque eu entendi que no livro fala que quando existe o que precisou ser feito, no caso do Leonel, os obsessores, para entrarem na real do que estava acontecendo com eles, eles foram levados pelo plano espiritual, pelos mentores, para fazerem essa visita. Por quê? Porque os mentores também criaram cenas mentais de ensinamento para esses obsessores. Eles tendo em visão essas cenas mentais de ensinamento, o que aconteceu? Eles começaram a cair em si, o que era fora da rotina deles, eles verem melhorias nas casas, que eles viram na casa dos trabalhadores. Então, a exemplificação das benfeitorias, dos bons modos, das boas atitudes, do perdão diário, da compreensão diária, da boa vontade, do carinho que existia na casa desses trabalhadores, eles acharam muito interessante e começaram a pensar diferente. Então, eles não estavam entendendo o que era aquilo que estava acontecendo. Era diferente para o mundo deles, porque o mundo deles era só de obsidiar a casa de Leonel, era só de atrapalhar, era uma vibração, uma faixa de vibração muito pesada. E na casa dos trabalhadores da casa, desse centro espírita,
eles não tinham isso. Eles tinham bons hábitos, eles tinham um cotidiano diferente, fraterno, de amor, de boa vontade. Então, para os obsessores, foi diferente, eles estranharam. E aqui fala, diante de visões dessa atitude diferente, agora eles reaprenderam o amor, o perdão, exemplificado pelos médios da casa, visualizando um novo Jesus, diferente do Jesus dos judeus, que eles tinham a linha de pensamento deles, mas diante dos exemplos dos trabalhadores da casa, eles viram que existia um modo diferente de viver que talvez para eles fosse indiferente, que é o que os obsessores, seja quais forem, podem nos ver, nos enxergar dessa forma. Por isso, nós podemos ter esse hábito de ter na nossa casa, até no centro espírita, óbvio, de termos uma boa vibração, bons pensamentos, palavras certeiras para a gente saber falar, porque do lado de lá, eles estão fazendo o quê? Como esses obsessores do Leonel? Escutando tudo que a gente está fazendo. E talvez esse baque seja bom para eles. Puxa, por que não modificar, né? É através do tal exemplo mesmo. E aqui ainda fala que e com arrependimento puderam planejar a reencarnação. Eles ficaram tão constrangidos e tão assim reedificados na mudança que pode existir na vida deles próprios obsessores, que eles já caíram na real do entendimento. Meu único processo é o da reencarnação, porque é através da reencarnação que eu hei de fazer essas modificações que preciso, né? Então, que todos os obsessores, ou que vários obsessores tenham oportunidade de nos encontrarem lá no centro e ver o nosso bom exemplo, bons pensamentos, querendo ajudar, tendo paciência, compreensão, porque é assim que a modificação acontece. Tanto quanto os obsessores, quanto Leonel, no novo enlace encarnatório, porque tanto os obsessores quanto Leonel, no caso, vão cair no processo de reencarnação. E eles vão cair nesse processo reencarnatório com um laço de família. Eles vão cair numa mesma família. Por isso que o texto do Evangelho da Ângela foi muito propício. Laços de família. Aconteceu, bagunçaram a vida de todo mundo, mas um e outro puderam ver que não tem escapatória, é através da reencarnação que a gente começa a ver os nossos erros, que a gente vai querer modificar, e é reencarnando que a gente pode fazer esse processo. Mas a gente não precisa também tentar fazer igual Leonel e seus obsessores fizeram, através de tanta dificuldade. A gente pode tentar abrandar esse processo. Eles foram para um caminho mais difícil de dor. Os obsessores obsediaram mais de 400 anos. Foi um processo de obsessão muito longo. Mas, apesar dessa delonga, o final da história conta que eles deram conta dessa tarefa. É através mesmo da redenção, que eles quiseram do aprimoramento, quiseram melhorar, e caíram em si e acabou que dando certo. Porque agora, nessa vida que eles estão reencarnados, numa família só, eles vão poder fazer os ajustes para que a próxima encarnação deles seja melhor e mais ajustada, né? Aí aqui eu finalizo a minha primeira história dos dramas da obsessão, e semana que vem a gente continua com mais uma. Carol, tu. Tô aqui. É só o negócio que a gente estava dando conta. Deu para todo mundo entender um pouco? Esse livro são várias histórias, então, Kênia?
Não, são 2 histórias. Eu faço hoje, fiz hoje uma, e semana que vem eu faço a outra. Uhum. Já mandei ele. Pergunta. Não, você pode perguntar não, meu filho, você é a resposta. Pergunta. Pergunta. Não, a Carol vai responder, Eu não. nem eu. Não, não vem não, tem dó. Qual a relação do estudo seu com o trabalho de cura? Nossa, tinha até coisa que eu tinha que ter falado, eu esqueci, porque eu fui entrando aqui, eu fiquei com medo de eu me embananar. Ué, a gente tem que fazer, quando a gente faz o trabalho, o processo de... Ai, meu Deus do céu, sumiu da minha cabeça aqui, que a gente faz lá, a da corrente magnética. É isso aí também no livro relata. Quando a gente faz o processo de corrente magnética, a gente quer envolver o obsessor nesse trabalho de tratamento, para que ele possa visualizar seus erros, que ele possa melhorar, se aprimorar, e que possa enxergar as verdades que talvez ele não enxergue. O que você quer saber, então, que eu não estou sabendo? Mas não, como assim você não está sabendo? Você acabou de responder, ui. Ah, então que bom. Não, porque eu imaginei isso. Porque eu esqueci, eu tinha até anotado também e eu esqueci. O trabalho de corrente magnética que a gente faz, lá também envolve isso, né? Porque aí é o tablet, que tem muito tempo que a gente não usa, mas que também faz esse trabalho de melhoria para o obsessor, porque ele visualiza uma fonte lá atrás que ele esqueceu, e que através dessa visualizaçãozinha, ele cai em si, dá aquele choque, poxa, que mundo que eu esqueci, deixa eu tentar reviver esse mundo, e aí é feito esses trabalhinhos, que eu acho que a corrente magnética é fundamental, é forte, e ela faz eficácia para o obsessor, né? Sim, e também muitas doenças começam numa obsessão, né? A obsessão vai se tornando tão severa que acaba lesionando as células do corpo físico, né? Muitos casos de loucura ou bipolar, esquizofrenia, muitos outros começam no processo obsessivo, né? Então, isso também é uma forma de prevenção desse tipo de doenças, que são doenças psicossomáticas também, aquelas que a pessoa põe na cabeça que vai ter um câncer e acaba tendo, né? O pai ou a mãe que morreu de uma doença qualquer e isso gera uma lesão psíquica na pessoa e a pessoa acha que não morrendo daquela forma estaria, os psicólogos falam, explicam muito bem isso, como se tivesse não sendo fiel ao pai ou à mãe, né? Pode parecer estranho isso, mas é verdade. Outra coisa, Kênia, que eu queria esclarecer sobre o que você falou, por exemplo, tem um trecho do livro em que ele fala que os obsessores, né, de Leonel, foram levados à casa de um dos trabalhadores, onde ele pôde ver a rotina da família dessa pessoa, né? Uhum. Isso aí, pessoal, é um caso específico que acontece. E por quê? Porque não quer dizer que você é trabalhador de uma casa, que você tem um trabalho mediúnico, que os obsessores que passam ali pelo trabalho mediúnico vão na sua casa atrás de você ou te visitar. Esse caso foi um caso terapêutico, em que esse médium tinha um equilíbrio muito grande no seu lar e mostrou para esse espírito que é possível ter um lar equilibrado, que é possível ser feliz, que é possível, numa próxima reencarnação dele, ele construir o mesmo, e também ser feliz, e também ter momentos bons. A reencarnação não é só coisa ruim, não é só tragédia, não é só morte, mas é vida, na verdade, né? É momento da pessoa buscar por ela mesma a sua felicidade, né?
Foi até bom você ter pontuado isso, porque enquanto eu fui falando, sem querer me veio à cabeça isso mesmo. Nossa, será que alguém vai achar, depois que eu vejo que os meninos, às vezes, um ou outro é melindroso, será que vai achar que vai na casa dele? Não. É porque, no caso dos obsessores de Leonel mesmo, os trabalhadores da casa, eles eram tão focados, eles eram tão disciplinados no que regia a doutrina espírita para eles, que eles estavam aptos a serem observados pelos obsessores. Então, por essa permissão espiritual, que eles foram levados, porque, no caso, os obsessores de Leonel já estavam num processo já de melhoria. Então, essa observação que eles fizeram na casa do trabalhador foi só para aprimorar, melhorar essa melhoria. E isso surgiu o efeito, porque eles viram um mundo diferente que eles achavam que nem existia. Por isso que quando eles pensaram também, puxa, que Jesus diferente é esse, que eles tanto cativam, que no meu judaísmo não era assim. Então, eles começaram a ver essa transformaçãozinha, mas pela exemplificação no centro e na casa que eles puderam visitar. Mas a casa em si, em particular, foi porque eles foram merecedores e puderam deixar de serem visitados, merecedores até dessa bênção, né? Porque não quer dizer que todo mundo está apto a ser visitado. Não vai também atrapalhar a sua casa. E não quer dizer que você vai ser recebedor também de obsessor, né? No caso, foi você falar, foi esse caso em específico. Então, mas assim, todos aqui eu acho que sabem o que é o culto no lar. Quando a gente vai fazer o culto no lar, a gente escolhe um dia da semana, que em um determinado horário, por exemplo, eu mais a Natália aqui, a gente faz domingo às 10 da noite, e aí a gente reúne, abre o evangelho, faz uma prece inicial, abre o evangelho, lê uma leitura edificante do evangelho, pode ser do evangelho ou da Bíblia, faz um comentário sobre aquilo, e depois uma prece final, e a gente sempre deixa um copo com água para ser fluidificado, certo? Esse é o culto no lar. Quando a gente faz o culto no lar durante 4 semanas consecutivas, na nossa casa é colocada uma bandeira do anjo Ismael, e a nossa casa, então, passa a ser também pronto-socorro para os espíritos, tanto do nosso lar quanto da vizinhança, que necessitam de auxílio. Então, esses espíritos que estão perambulando pela rua, ou na casa de pessoas, vêm na nossa casa um pronto-socorro para auxiliá-los. Por isso que é importante o culto no lar. O culto no lar, nós não só iluminamos o nosso lar, como dos nossos vizinhos, familiares, auxilia na nossa semana. Por que eu estou falando isso? Porque não há nada de errado sermos visitados pelos nossos anjos da guarda, nossos mentores ou mentores da casa, acompanhados de espíritos sofredores, principalmente no momento que a gente está fazendo o culto, porque isso serve, como a Kênia falou, de exemplo para eles. Às vezes, eles veem um lar equilibrado, os membros reunidos, isso para eles os toca, né? Isso para eles é motivo de inspiração para que eles possam, então, buscar uma melhora espiritual. E aí não há nada de errado, recebemos em nossas casas visita de pessoas, de espíritos, acompanhado dos nossos mentores, para que eles possam ser inspirados em melhorar. O problema é quando a gente acha que isso, de alguma forma, vai atrapalhar o nosso lar. Nosso lar só vai ser atrapalhado, como a Kênia falou, se nós deixarmos, né? Se você deixar a falta de fé, insegurança, um monte de coisa aí que prejudica o pessimismo no nosso lar. Caso contrário, nosso lar se torna um pronto-socorro para auxílio de um monte de irmão aí que precisa. E aí os nossos mentores aproveitam e colocam lá no coraçãozinho deles, assim, uma fagulha de luz, que os emociona, motiva ou causa alguma lembrança de alguma encarnação em que ele viveu um lar feliz, para que ele possa, então, sair desse estado, né, catatônico da obsessão. Eu deixei passar esse pedacinho aqui sem querer, e eu queria falar para a gente lembrar que eu já tinha comentado no grupo.
Durante o processo obsessório do Leonel, foi feita uma súplica através de uma familiar encarnada, que ela foi intuída a enviar uma carta à Casa Espírita na cidade do Leonel. Foi através dela que o trabalho de tratamento para o Leonel começou. E assim foi que iniciou-se um tratamento intercessório para essa família. O pai havia suicidado, Leonel no caso, a filha também, e um dos filhos querendo suicidar-se também. Daí a importância da prece intercessória que eu comentei essa semana no grupo, porque a gente não tem ideia da dinâmica do poder de uma prece intercessória. A senhora, tão longe, foi recebedora da intuição de se mandar uma carta para o centro, e através dessa carta foi feito esse trabalho magnífico para o Leonel. E aí, é aqui que eu falei que eu tinha esquecido, e a importância da corrente magnética, do trabalho mediúnico, da incorporação, pois entrando em contato com a matéria, o obsessor facilita esse contato e o entendimento dos obsessores dos acontecimentos. Então, quando acontece a corrente magnética, é que a facilidade de entendimento do médium, do obsessor, acontece, porque aí ele está vendo as coisas ali materializadas, para ele, que está nesse grau, é fácil de entender. Forma-se uma equipe espiritual de tratamento para o Leonel, no caso, que é a obsessão coletiva simples que a família precisa não, que acontece com ela. Então, a importância da corrente magnética, do trabalho mediúnico, da incorporação no centro, porque aí que é fácil de se acontecer e ser feito o trabalho para os obsessores. Eu tinha deixado passar esse pedacinho. Então, a historinha do Leonel é essa. Não, eu adorei, eu acho muito bacana essas histórias, porque esse livro, ele é um livro que se utiliza de um romance, de uma história, para passar uma mensagem teórica da obsessão, né? É uma exemplificação prática de como a obsessão se instaura dentro de uma casa, né, e vai criando ninhos ali, né? Então, com certeza, haviam espíritos obsessores ali que lucravam, que se beneficiavam desse processo do qual a família estava passando. Que tipo de benefícios são esses? São aproveitando das energias psíquicas, energias físicas. Esses espíritos, ao desencarnarem, se tornam escravos do plano espiritual desses chefes de falange. Então, no plano espiritual, o mercado de espírito suicida é moeda de troca, porque eles fazem com que esses suicidas obsediem também outros encarnados que têm essa mesma vocação para o suicídio, né? Então, perto de uma pessoa que pretende cometer um ato de suicídio, há não só um, mas vários espíritos que já suicidaram e que ficam ali passando, tendo essa troca de energia, para que ele possa ser mais um aí a fazer parte do patrimônio espiritual desses espíritos obsessores. Daí que nós não deixemos sermos presas fáceis para os obsessores. É a nossa vigilância de boca, de ação, de atuação, de pensamento, porque tudo isso é brechinha fácil, e a gente não tem ideia da facilidade que a gente dá para que eles atuem a gente rapidinho e fácil. Porque no caso dele, foi muito em vigilância mesmo, era incrédulo a tudo, mas nós não estamos mais nesse processo em vigílias, a gente já sabe muita coisinha que a gente pode fazer para precaução. Então, o trabalho nosso está mais fácil do que o da história, porque se foi há tanto tempo atrás, e nós já estamos num degrau bem melhor de facilidade para a gente não entrar nessa sintonia. Só mais um último comentário aqui. A gente tem que olhar também a questão do Leonel, que ele já era uma criança
que já apresentava traços de obsessão. De certo, esses mesmos espíritos que já o procuravam, encontrou ele reencarnado. Muitos espíritos, às vezes, perseguem o obsediado desde a barriga da mãe. Então, essa obsessão familiar não foi nele, começou na mãe ou na avó. É muito comum espíritos obsessores, né, obsediarem a família de modo geral, e várias gerações. Isso se dá pelo compromisso espiritual que essa família, em vidas passadas, foi acarretando. Então, o caso do Leonel, essa obsessão dele que gerou ele na fase adulta a um suicídio, começou há muito tempo atrás. Talvez mesmo dentro da barriga da mãe antes de nascer. É porque eu não entrei em tanto detalhe, porque a história é mais história, mas eu quis detalhar, assim, só os processos que a gente deveria estar sabendo de precaução, de transformação e de acontecimento, mas a história em si lá para trás, ela é bem ampla a história deles, então, sim, é muita dor, muito sofrimento, muito murmúrio, muita religiosidade da parte do Leonel na outra encarnação dele, então, assim, é muita historinha, mas para não ficar só de historinha, eu preferi pegar um tudo, assim, mais entendível para a gente entender, assim, pontos, né, que a gente precisa saber. Para nossa prática, né? Muito Agora, bom, Eric, uma dúvida. Bom, a Kênia não entrou em detalhes da história do Leonel, mas, por exemplo, ele já cresceu daquela forma, ele não tinha nenhuma noção, assim, noção ele tem porque ele é o espírito que já viveu outras vidas, assim, mas... Quem vai responder é a Kênia, eu não lembro mais desse livro. Então, que você está perguntando? Para de perguntar. É para você, Kênia, deixa eu te perguntar. Se ele não tinha uma mãe, um pai que lhe ensinasse, que falasse de Jesus, que falasse dessa vida, qual é o grau de culpa que ele tem? Ou ele veio com essa provação de sofrer mesmo essas obsessões? Porque a obsessão ele sofreu porque foi permitido, né? Mas qual é a culpa, assim, até que grau ele tem culpa por não ter tido também exemplos em casa, uma educação religiosa, né? Porque nós temos, assim, a maioria aqui, cresceu num lar onde tinha a mãe ou o pai que ensinava alguma religião, seja católica, espírita, porém ele não. E aí? Deixa eu só fazer um adendo na sua pergunta, Carol. E é um equívoco muito grande a gente atribuir a palavra culpa nessa situação, mas sim grau de responsabilidade. Qual o grau de responsabilidade da mãe, dos familiares que não cuidaram dessa vida espiritual? Porque esse lance da culpa é muito impregnado na nossa cabeça desde a época do catolicismo. É o catolicismo que prega a culpa, o pecado, né? E esse caso aí não é culpa, mas é grau de responsabilidade. Tanto o obsessor quanto o obsidiado têm suas responsabilidades, e o livro fala isso. Então, você vai você vai de acordo com o que você vai querendo. Ele quis ir por esse caminho. Para ele vir dessa forma, do jeito que ele veio, ele poderia ter tido outras ações. Não, mas ele quis seguir esse caminho, que para ele foi mais fácil. Então, o grau de responsabilidade não é do obsessor só, é dele também, porque isso aí está sendo um resgate dele. Então, ele que quis ter essa direção. Quantos não têm a oportunidade de estudar hoje em uma escola boa, mas estudam sozinhos e dão conta de passar no vestibular numa faculdade? Porque querem. Então, no caso, Leonel, ele
quis ir por essa trajetória que para ele era mais fácil. Ah, Muito bem, gostei. muito bem. Para de perguntar, não precisa perguntar mais nada, não. Desculpa, eu quero saber. Gente, é brincadeira da Kênia, pode perguntar à vontade que ela sabe. Eu achei que ficou uma leiturinha boa, assim, fácil de entender, assim, porque a história mesmo, ela é bem maior, mas é isso aí, basicamente, para a gente entender. Eu preferi entrar em pontos, do que ficar contando história, história, história. Para a gente entender, é isso aqui mesmo. Minha parte, finalizei hoje, Dramas da Obsessão. E ficou bem explicado, sim, Kênia. Porque você levou para a nossa prática, né? Para a nossa vivência. É mais ou menos isso mesmo, viu? Para a gente colocar, né? Tudo que você ia falando, eu já ia pondo assim, como fazer, né? Que atitudes tomar para evitar a influenciação, para evitar a obsessão, né? Desses espíritos. Você falou. A mudança da vibração, da energia, a oração. Não, um ponto que o Bezerra de Menezes conta, que a gente não tem ideia de como a prece é eficaz, nossa senhora, foi no caso o que ela fez, né, a familiar dele, então, nossa, vamos invocar mais, vamos focar mais na prece, ela é funcional, vamos trabalhar mais na corrente magnética em prol dos obsessores, ela é funcional, harmonização da casa, energização, entrar lá com bons pensamentos, isso tudo a gente já sabe. Ir preparados para. Se preparar durante o dia para à noite, na hora do trabalho, fluir melhor, né? Isso tudo foi a falta de preparação que o Leonel não quis introduzir na família, ele achou tudo mais fácil, o caminho que ele seguiu, mas para depois reencarnar e ver que realmente, por que eu não fiz diferente? Poderia ter feito e não fiz, né? Então, aí é uma opção. E é o que Deus deu o que deu, né? É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode, aproveita a Kênia. Porque já são 9 horas, a gente já pode seguir para a segunda parte. Isso. Fazer a leitura dos nomes. Alguém se habilita